ocupações também me levaram a outro tipo de serviço público. Fui, como todos sabem, secretário de Patrimônio e Cultura de Olinda. Cidade difícil, cidade que não tem indústrias, cidade que não tem renda, mas que está uma paixão, é uma paixão profunda no meu coração. E me dediquei a ela, principalmente na preservação do seu sítio histórico, porque, afinal de contas, Olinda faz parte da história do pernambucano, Olinda faz parte da história do Brasil. E se você for analisar os grandes movimentos libertários nacionais, a maioria deles começaram ou partiram de Olinda. O seminário antigo foi inclusive o berço da nossa Revolução de 1817. Portanto, ao ser secretário de Patrimônio e Cultura, me honrou bastante. E uma das grandes, vamos dizer, preocupações que eu tive foi aquela de montar o Carnaval de Olinda. Você imagine o que é você ser o responsável por a maior festividade pública, eu acho que do Brasil hoje, é o Carnaval de Olinda. E é um carnaval espontâneo, um carnaval sem barreiras. Em todas as manifestações do Nordeste estão presentes durante o Carnaval de Olinda. Qualquer folguedo que você imaginar, ele está presente em Olinda. Então, a inundação do colorido é realmente deslumbrante. Um colorido que se associa aos verdes dos quintais, que se associa a uma arquitetura, né, do século XVI, que deixa qualquer turista maravilhado. Imagine nós que somos da terra. Você, então, fique sabendo que Olinda é realmente, como eu digo no meu poema, Olinda é o meu lugar. Além dessas atividades todas, não é? Fui diretor de televisão, da televisão universitária durante muitos anos, o que me proporcionou uma experiência magnífica. A experiência, não é, de conviver com o jornalismo vivo, não é? Com o jornalismo vibrante, com o jornalismo descompromissado com qualquer outro tipo de coisa a não ser a verdadeira comunicação. E ainda melhor, fazendo com que, não é, tudo que diz relativo à arte e à cultura pudesse ser manifestado através, não é, do seu vídeo. Eu quero ressaltar uma das participações importantes minha, foi quando, juntamente com mais 24 canais educativos do Brasil, nós criamos a ABPEC, Associação Brasileira de Emissoras Públicas e Educativas, não é, do Brasil. O que era a ABPEC? Nós nos reunimos, escolhemos a emissora mais forte, que na época era a Rede Cultura de São Paulo, elegemos ela cabeça de rede, ou seja, aquela que vai centralizar toda a produção. Então, o que se fazia em Manaus, o que eu fazia em Pernambuco, o que o colega fazia no Rio Grande do Sul, na Bahia, no Rio, dávamos a São Paulo e São Paulo mandava em rede nacional. Então, que beleza! Eu cheguei em Santa Catarina e conheci gente que disse, olha, eu quero lhe agradecer, eu não conhecia, que bom, eu conheci os barcamateiros de Caruaru, porque vi um programa da TV universitária vinculada pela TV Cultura de São Paulo. Quer dizer, nós estamos fazendo a integração da cultura nacional. E isso é importantíssimo, é você saber, não é? O que é que se faz no Piauí, o que se faz em Goiás, o que se faz em Mato Grosso, e não apenas o que se faz em determinados auditórios de São Paulo ou do Rio. Portanto, foi uma passagem realmente muito dignificante. Teria eu outras atividades aqui a demonstrar, mas eu creio que essas já são muito essenciais para o que se propõe.
Eu sou, antes de tudo, um escritor e um olindense. Mas olindense do coração. Embora tenha nascido no Recife, mas hoje sou um cidadão reconhecido pela Câmara, pois recebi o título de cidadão de Olinda. E hoje me sinto 100% olindense. E todo o meu coração está voltado para Olinda. Olinda é a grande paixão. Nada me tiraria, como nunca me tirou, de Olinda. O coração apenas se divide um pouco, mas essas pequenas traições, às vezes não são traições, são combinações. Por exemplo, eu não nego a minha paixão por Paris. Paris é aquela cidade do sonho. Paris é aquele lugar onde o que você pensar do mundo, você encontra hoje. É a cidade que em cada rua você tem uma lição de história. Você visita um museu, você não dá, o tempo não permite que você o visite todo. Se você chega no Museu do Louvre, para você ter uma ideia, ele não abre totalmente, ele abre por secções. Secção egípcia, secção do século XVI, secção tal, porque é impossível você fazer o tour. Então, a cada ano ele faz uma sessão, não é, de determinados períodos do museu. Lógico que tem algumas obras que são mostradas permanentemente, porque o público exige, não é? Como, por exemplo, a Mona Lisa, etc. e tal. Mas Paris é outra vida, é outro mundo. Em cada rua você tem uma nova descoberta. Você não vê dentro de um ônibus, dentro de um metrô, entre 10 pessoas, 8 estão lendo alguma coisa, com toda certeza. Ninguém entra na livraria para comprar um livro. Eu duvido aqui o sujeito entrar numa livraria e comprar um livro de poesia. Na França se compra. Então, você veja, o coração fica dividido entre a grandiosidade de Paris e o amor, o carinho, a paixão que eu tenho como um ser vivo de Olinda. Eu me sinto como parte da paisagem de Olinda. Repetindo mais o que eu disse há pouco, Olinda é o meu lugar. Outras paixões também me despertaram. Eu sou muito chegado à música. Na música popular, tenho minhas preferências francesas, um Charles Brel, não é? Um Edith Piaf, essas coisas mais antigas. Mas na música brasileira, eu gosto muito da bossa nova. Eu gosto muito de um Tom Jobim, de um Vinícius de Moraes, mas não dispenso a voz de um Nelson Gonçalves e de uma Ângela Maria. Quer dizer, é difícil no Brasil, com a riqueza musical que você tem, de ter uma preferência única. Você é obrigado a ter preferências. Agora, sou um grande amante dos clássicos. As sinfonias de Beethoven me deixam encantadíssimo pela grandiosidade, não é? Ao ouvir um Bach, não é? Com aquela potência, não é? Às vezes até com uma violência com que ele nos atinge, não é? Aquilo me deixa realmente profundamente encantado com esse tipo de música clássica. Tem outras, não é? Mas se a gente ouve um Debussy, é preciso às vezes estar um pouco meloso, não é? Para penetrar um pouco naquelas imagens que a gente associa. Isso depende do estado do espírito. E nós vivemos num espírito de vai e vem, de sobe e desce, não é? Nós somos isso. Eu sou um fã da dobradinha. Aliás, é uma tradição que veio da casa do meu avô. Quando meu avô recebia seus escritores aos sábados, não é? Sempre havia uma dobradinha. E a partir dali me apaixonei e continuei exatamente, não é? Mergulhado nessa dobradinha. Na casa do meu pai manteve-se a tradição, não é? Eu
fiz isso algumas vezes, não é? Mas hoje a idade está me proibindo determinadas alimentações, mas eu sou um fã incontestável das nossas comidas regionais. Não é? Gosto de tudo que tem, desse nosso café, com o nosso cuscuz, a nossa tapioca, com essas coisas todas. Agora, almoçar uma dobradinha com farinha e com a boa pimenta é realmente um prato de satisfação. Então, o que eu quero dizer é que, como homem, não é, a gente tem essas fraquezas, tem essas alegrias, não é? Mas, como escritor, a gente, não é, adiciona tudo isso, a gente absorve as experiências, absorve, não é, tudo que a vida oferece de bom ou de ruim, não é? Eliminamos as coisas ruins e pensamos nas coisas boas. Afinal de contas, o que nós fazemos na vida é transcrever, não é, as emoções, transcrever os sentimentos, não é? Aliás, a literatura brasileira tem muita coisa boa para se ler. Você lê, por exemplo, não é, um Graciliano, você lê o Jorge Amado, a gente lê uma certa parte. O início da obra de Jorge Amado era muito boa. Depois eu me afastei um pouco quando começou a fazer texto para televisão. Mas você pega Machado de Assis, um escritor brasileiro não pode nunca deixar de ter lido as obras de Machado. Machado é o pai da nossa literatura, Machado é um exemplo, não é? Você pega Zé Lins do Rego, não é? Menino de engenho, doidinho, que coisa magnífica, não é? Então você veja o seguinte, a literatura brasileira é muito rica, e mais rica do que na Europa. Hoje na Europa você só encontra crítico literário, com conceitos e fases que com pouco tempo vai para a história da crítica, desaparece. E a nossa literatura, ela permanece. Me disse um próprio professor universitário francês, quando eu quero ler um bom romance, eu procuro um romance latino, quer dizer, ou brasileiro ou de um dos países da América Latina, e principalmente brasileiro, como ele, né, enfatizou. Agora, ser escritor no Brasil é uma crueldade, não é? Você imagine o que é exatamente adquirir um livro pelo preço que está, não é? A falta de divulgação, enfim, é realmente um martírio para quem é escritor, mas é prazeroso.